da última mesa de discussão da jornada e queria primeiro dar boa tarde a todos e agradecer pela presença, que é fundamental para a gente, né? E antes de começar a apresentação das participantes dessa mesa, eu queria falar um pouquinho sobre o tema escolhido para a nossa discussão, né? A angústia do analista e seu manejo na relação transferencial. Um título contemporâneo para um conceito bem antigo, contra-transferência. Desde quando esse termo apareceu em Freud pela primeira vez, no ano de 1909, né, mais de 100 anos, em sua correspondência com Jung, com Carl Gustav Jung. Ele veio acompanhado por grandes polêmicas e, nem Marília, grandes perturbações. Naquela época, Jung fazia supervisão com Freud, de quem ele era discípulo. Uma jovem, analisando dele, havia procurado por Freud para discutir um caso amoroso que ela estava tendo com Jung. Na época, Freud concebeu a contratransferência como algo problemático a ser dominado. O próprio nome já diz de algo contrário, algo contra, uma oposição à transferência. Assim, desde seu advento na psicanálise, temos um conceito complexo e polêmico que traz no seu berço muitas controvérsias. E são precisamente essas controvérsias e inquietações na clínica da contemporaneidade que nos convocaram a escolher esse tema. Chamo agora nossas duas participantes, Mazzarello e Carla, que aceitaram o desafio de nos falar da angústia, vivência comum a todos nós na clínica. Vou chamar primeiro a Mazzarello pela ordem que está aqui, e quando eu perguntei para ela quais os créditos que ela gostaria que usasse na apresentação, ela foi muito modesta, porque a lista tem 15 créditos, mas escolheu ser apresentada como psicóloga, como psicanalista, coordenadora de seminário no programa de formação em psicanálise do CPMG desde 94, editora da revista Reverso desde 2015 e sócia do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. E eu vou acrescentar que ela já foi nossa presidente também. Então, a apresentação da Carla vou fazer antes dela falar, tá bom? Com você, Mazzarello. Obrigada, Suzane. Então, já que você aumentou aí os créditos, vou, em homenagem ao Anquises, daí fui presidente do CBP também. Com muita honra, né, Anquises? Bem, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de todo mundo. Boa tarde a todos. Agradeço o convite da comissão da jornada, que foi feita através do Carlos, né, há um tempo atrás. E, na verdade, me pegou de surpresa, porque eu estava de férias, mas foi muito bom, é um desafio pensar num tema que atualmente foi pouco trabalhado sobre ele, né? Tivemos texto sobre a contratransferência, mas com esse nome, né? A angústia do analista e o seu manejo na relação transferencial, a bibliografia é mais escassa, mas foi muito interessante essa pesquisa. E fico feliz para as companhias que eu tenho aqui à mesa, da Suzane e da Carla Durzi. Né? Muito bom trabalhar com vocês. Então, vamos começar. Diante desse título, né, eu peguei uma frase do Goethe, que é assim: nada é mais difícil de suportar que uma sucessão de dias belos. É um dos escritos do Goethe, na cidade de Weimar, na Alemanha, nos anos de 1810 a 12, quando ele viveu e trabalhou e morreu nessa cidade, embora ele tenha nascido em Frankfurt. Ele foi citado, esse dito foi citado por Freud no texto do Mal-Estar da Civilização para exemplificar a situação do homem sobre a Terra.
cuja possibilidade, segundo as palavras do Freud, a possibilidade de gozo, de uma felicidade perene, é restringida pela sua própria constituição. Fecha aspas. Entre as três fontes do sofrimento humano, o poder superior da natureza, a fragilidade dos nossos corpos, né, como nós todos já sabemos, é na terceira que Freud afirma que o sofrimento talvez não seja mais penoso, que é do relacionamento do homem com o homem. Freud situa aí uma parcela de natureza inconquistável de nossa própria constituição psíquica, adiantando-se a dimensão do lugar que ocupa no desejo do grande outro, que Lacan veio desenvolver muito tempo depois. Quem sou na cena do grande outro? A angústia se instala diante do sinal de perigo emitido pelo eu. No entanto, não é para o eu que ele é enviado, mas para o sujeito, na sua iminência de se perder ao ceder à determinação do desejo do grande outro. Não temos como fugir. A angústia pertence ao homem, ao ser humano. Ao recebermos uma demanda, um convite, surge uma pergunta. Que foi? Que queres? E nos angustiamos. De que se compõe esse afeto que surge tão prontamente e com sensações corporais? Na apresentação do livro, escrito do analista, Gilda Vaz, nossa colega e amiga, que é uma de suas organizadoras, diz que escrever para o analista é como desenrolar de uma análise. Ela diz, a causa da produção tem como motor um não sabido. E eu sei, pergunte ao cavalo, fecha aspas. Lembrando o princípio de Itzig, Cavaleiro de Domingo, relatado por Freud a Fliss, numa carta de 1898. E assim a autora continua, né? Ela vai dizendo que o analista escreve não a partir de algo sabido, mas de um não sabido que, pelo ato de escrever, engendra um saber. Fecha aspas. E assim vamos proceder, tecendo um texto. Escrever sobre a angústia do analista e seu manejo na transferência é desafiador, pois nos lança imediatamente a revisão do processo realizado na análise pessoal, no que diz respeito à nossa própria historização e o despertar do desejo de analista neste percurso de construção do tornar-se analista, quanto o lidar com o real da angústia do paciente. De que se assegura o processo analítico, senão da fala? Assim se dá uma análise. Fale. Escreva aqui sua vida. E o analisando, não sem relutar, põe-se a desfiar queixas, lembranças, fatos, fantasias, afetos, dúvidas, impasses, certezas, sonhos, etc. E aí vai. Sem aviso, a angústia surge e inunda o sujeito. E o que acontece ao analista neste momento é que já recebeu do paciente a atribuição de ser o sujeito suposto saber sobre o seu drama. A angústia no psicanalista, né, nesse momento, a angústia é um afeto crucial na direção da cura. Por isso mesmo, Freud, Lacan e outros analistas, como também nós, dedicaram-se e nos dedicamos a estudá-la na tentativa de saber, principalmente, como manejá-la em análise. Né? Esse tema, então, para a gente desenvolver, requer uma revisão do conceito de angústia. Esse conceito, Freud bem cedo interessou-se por ele, que nos foi apresentado em suas várias faces, desde 1892. Iniciando com os estudos sobre a neurose de angústia. Ele deparou-se com a angústia tóxica, que foi trazida por Otto Rank, né, que foi os primeiros anos em que o Rank falou sobre esse tema com o Freud, embora ele tenha publicado o texto dele, O Trauma do Nascimento, em 1923, né? Mas eles já haviam conversado, tem alguns registros dessa comunicação entre eles sobre a angústia tóxica, a realística, a neurótica e, ao final, a angústia moral, quando, então, em 1932, classificou esse grupo, né, de angústias em dois grupos. Seriam as neuroses atuais, que incluiria neurastenia, neurose de angústia, hipocondria, que foi incluída em 1914, quando Freud escreveu o texto sobre o narcisismo em produção. E o outro grupo seria as neuroses de transferência, ou psiconeurose, que incluiria a histeria de conversão, a histeria de angústia, que seriam as fobias, e a neurose obsessiva. De início, tomado como um afeto consequente ao recalque, até por volta de 1916, 17, até aquelas conferências,
o conceito de angústia foi se modificando e, a partir de 1925, com o texto Inibições, Sintomas e Angústia, ele foi descrito como um afeto que antecede o processo do recalcamento. O Otto Rank identificou como tendo sido a primeira vivência da angústia no trauma do nascimento, em que ele colocou que as alterações na respiração e nos batimentos cardíacos seriam os mesmos sintomas descritos nos ataques histéricos. Essa teoria foi considerada e avaliada por Freud, né, por muito tempo na sua obra, mas não foi encampada em sua teoria da angústia. Retomando essa questão, anos depois, Lacan invalida a ocorrência dessa angústia do nascimento no âmbito psíquico, pois, sendo ela um afeto do eu, e este se constituindo através das identificações, essa instância não existe como tal no psiquismo no ato do nascimento. Ele fala de uma angústia biológica, fisiológica, né? A separar o corte do corpo. Vejamos suas palavras. O último pensamento de Freud indica-nos que a angústia é um sinal no eu, moá. Se esse sinal está no eu, deve encontrar-se em algum ponto do lugar do eu ideal. E o eu ideal é a função mediante a qual o eu se constitui através da série de identificações com outros objetos. Isso, fecha aspas. E surpreende-se ao constatar que esses analistas experientes, você estava se referindo a Freud e a Rank, foram levados a pensar a origem da angústia no nível pré-especular e pré-alterótico, sem considerar a constituição de um eu nesse momento. Retoma Freud, dizendo-a como um fenômeno de borda, um sinal que se produz no limite do eu, como moá, quando este é ameaçado por alguma coisa que não deveria aparecer. Em 1909, escrevi um artigo sobre neurose de angústia e transtorno do pânico, em que fiz uma compilação desse desenvolvimento da angústia em Freud. Vou fazer um resuminho aqui. A primeira menção que ele faz ao termo neurose de angústia foi no rascunho A, tem uma data provável de 1892. E, no ano seguinte, no rascunho B, ele fala que essa neurose de angústia, ela se dividia em duas formas de se apresentar. Seria a apresentação súbita, os ataques súbitos de angústia, ou a sua apresentação em manifestações crônicas. Em ambos os casos, ele fala que predomina uma angústia sem que se reconheça claramente o seu objeto. Esses rascunhos eram realmente, né, rascunhos das ideias, que ele dizia ao Fliess, que não estavam prontas para serem transformadas em artigos, mas que eram as primeiras ideias sobre, né, alguns assuntos. Em dois outros rascunhos seguintes, seria o E e o F, em anos posteriores, também são dedicados a este tema, em que ele coloca a angústia como a transformação da libido não descarregada no aparelho psíquico. A denominação neurose de angústia, Freud a reservou para o quadro clínico do aparecimento súbito da angústia nos pacientes. E essa terminologia foi adotada por muitos anos entre os transtornos neuróticos das classificações psiquiátricas até por volta de 1979 e 80. Após essa data, na psiquiatria, passou a ser denominada como síndrome ou transtorno de pânico, né, que foi a última denominação. Podemos acompanhar na obra de Freud a classificação da angústia também com relação ao seu objeto. Assim, na conferência de 16 e 17, a angústia, Freud descreve e distingue a angústia realística, onde o perigo estaria no mundo externo, e a angústia neurótica, o perigo estaria no mundo interno, ainda considerando o papel de causa atribuído ao recalque. Anos depois, na conferência de 1932, Angústia e Vida Pulsional, ele acrescenta as duas anteriores, que ele já tinha descrito, acrescenta a angústia moral, seria desenvolvida pela ação do supereu sobre o desejo pulsional. Ainda neste artigo de 32, ele tenta resgatar a angústia tóxica do trauma do nascimento, como essa primeira vivência de angústia, mas não encontra sustentação, né, nas próprias ideias com relação ao aparelho psíquico. E Freud finaliza essa conferência afirmando que não mais sustentaremos ser a libido que é transformada em angústia. Primeiro vem a angústia, depois o recalque. No intervalo entre essas conferências foi quando ele escreveu o texto Inibições, Sintomas e Angústia, em que trata do trauma e da teoria da angústia, mas não mais da neurose de angústia em si.
Ele deixa explícito com suas palavras, abre aspas, que o ego é a sede real da angústia, fecha aspas, e que é legítimo abandonar o ponto de vista anterior de que a angústia, de que a energia pulsional represada seria transformada em angústia, e passa a considerar, a partir daí, o encontro do sujeito com a angústia de castração. E Lacan dedicou, no seminário 10, todo a esse tema. No entanto, não esgotou, tanto que o tema da angústia ele surge, né, é retomado em vários outros textos dele. É sua frase: a angústia é o afeto que não engana, né, que nós todos sabemos. É uma frase enigmática, mas de compreensão quase imediata, pois todos nós experimentamos na própria pele o que é a angústia, do estímulo psíquico ao corpo, que imediatamente entra em cena, lemos a angústia. É a atualização da experiência de corpo fragmentado, sem bordas de contenção, sem o acolhimento da palavra. E Lacan nos lembra que falamos de angústia sem rede de proteção, pois, segundo ele, nas suas palavras, não há assunto em que a rede do discurso freudiano mais se aproxime de nos dar uma falsa segurança do que este, fecha aspas. Então, a angústia se instala no vazio da malha, né? Buraco. Desse artigo, Inibições, Sintomas e Angústia, de Freud, Lacan toma o primeiro termo, inibição, traduzindo para impedimento. Esse impedimento seria ao sujeito, que é pego na armadilha narcísica, numa rachadura em sua imagem especular, e não apenas numa dificuldade nas funções do eu, como as de locomoção. Considera a possibilidade do indivíduo endereçar-se para um estado de embaraço, perdido de si mesmo, necessitando de uma barra onde se escorar o falo, ou seguir pela emoção, progredindo até a efusão, uma perturbação, um desnorteamento. Nesse trajeto, poderá construir o sintoma, jogar-se ao acting out, que é entrar em cena, né, para alguém, a passagem ao ato, sair de cena, ou estabelecer a angústia. Neste seminário 10, Lacan questiona se podemos incluir na mesma categoria, né, no mesmo título, as experiências tão diversificadas como a angústia existencial, a paranormal, a francamente psicopatológica, a dos nossos neuróticos, a do perverso e até mesmo do psicótico. E parte para sua definição. A angústia é um afeto e o liga à sua máxima, que é o desejo do homem, é o desejo do grande outro. E nesta relação, introduz a questão do objeto A, onde a angústia, nas suas palavras, é a manifestação específica do desejo do grande outro. Fecha aspas. Então, colocando meu desejo como desejo do grande outro, ao atendê-lo, busco o seu reconhecimento, tomando-me como objeto A, né? Como objeto que é o objeto A. Disto me ressinto e não me suporto nesse lugar de sobra, de dejeto. Imagem de mim que, não tendo sido simbolizada, não assimilada, restos do estádio do espelho surgem tamponando a falta, impedindo o deslizamento do desejo. Acompanhar o conceito de angústia é também voltar ao texto do estranho, o infamiliar de Freud, onde o Unheimlich, como aquilo que surge no lugar da castração imaginária, onde a falta, e surge a angústia. Partes de mim não simbolizadas da imagem especular tornam-se a imagem estranha e invasiva do duplo. Partindo da angústia como uma reação sinal ante um perigo interno para o eu, né, a ameaça de perda do objeto, como descrita por Freud, Lacan percorre outra direção, ao afirmar que ela se institui na iminência do objeto não faltar. A possibilidade da ausência assegura a presença e sua transformação em desejo. Esse movimento expõe a relação do sujeito com o objeto A em toda a sua generalidade. Ao objeto A, então, podemos atribuir duas funções, como causa de desejo, objeto perdido, ou como morte do desejo, objeto de gozo. As palavras de Marco Antônio Coutinho Jorge, né, que nós todos conhecemos, amigo e colega, são exatas. Ele diz: a angústia sinal decorrente da ameaça da perda de objeto se refere à face causa do desejo do objeto A. Já a angústia automática decorre da invasão de gozo precipitada pela face mais gozada do objeto A.
A primeira tem relação com a ausência, a segunda com a presença do objeto. Fecha aspas. A essa altura, temos a angústia, o objeto A, e quanto à falta, a questão das distâncias, nem muito perto, nem muito longe. Esse afeto se liga também a conceitos como a demanda do grande outro, gozo do grande outro e desejo do grande outro, que no caso da análise, seria o desejo de analista. Uma de suas dimensões é a falta de certos referenciais. Quando esse resíduo, segundo Lacan, não imaginado do corpo, vem manifestar-se no lugar previsto para a falta, e por não ser especular, torna-se impossível de situar. Fecha aspas. Ao dito angústia sem objeto, Lacan contrapõe. Ela não é sem objeto. Isso não significa que saibamos de que objeto se trata. O objeto A está no centro desse discurso, onde a angústia é sua única tradução subjetiva, né? É o que expressamos. De início, nesse seminário, Angústia, Lacan observa, que são as suas palavras, que mesmo para aqueles que são formados na técnica analítica e com isso aprendem a regular e tamponar em si mesmos a angústia a ponto dela os guiar, e que se apresentam com uma ótima predisposição para ser analista, não é impossível que, ao iniciar sua prática, sintam, desde as primeiras relações com o doente no divã, uma certa angústia. E ele continua, como também é verdade que sentir o que o sujeito pode suportar de angústia coloca o analista à prova a todo instante. Fecha aspas. E, em seguida, ele deixa em aberto uma pergunta, embora ele tenha respondido, né, com pouquíssimas palavras. Ele diz, essa angústia, a do analista, será que é a mesma do paciente? Né? No meio assim, do parágrafo meio que perdido, ele fala, por que não? Né? Que a gente passa um pouco por cima. Então, é muito escassa a bibliografia sobre esse tema específico, a angústia do analista e seu manejo transferencial. Entanto, poderíamos tentar construir um saber sobre isso a partir de referências conceituais do próprio tecido psicanalítico, formando com eles, quem sabe, uma coxa de retalhos, né, que um falou, que o outro falou, desde Freud, né, que foram colocando, formando com eles essa coxa de retalhos com os mesmos fios da teoria psicanalítica, que nos possibilitaria envolver esse sujeito analista nesse momento da angústia em seu estado de desamparo. O que, vindo do paciente, capturou o analista? O objeto A, aquele resto não especular, sem tradução, lhe tamponou a falta? O que aconteceu? Né? As posições em análise se distribuem entre objeto A e sujeito. A angústia do eu se expressa no sujeito, como vimos acima. Na experiência analítica, no setting analítico, há um sujeito, que deveria ser o analisando. Então, entre os artigos sobre técnica do Freud, ressalto um deles, recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, que é de 1912, onde ele diz que o médico deve voltar seu próprio inconsciente como um órgão receptor, na direção do inconsciente transmissor do paciente. E, no texto seguinte, Observações sobre o Amor Transferencial, que é de 1915, ele recomenda ao psicanalista não abandonar a neutralidade que foi adquirida por manter controlada a contratransferência. Isso difere de uma corrente de pensamento, né, que nós conhecemos, né, psicanalistas renomados, né, que tratam dessa questão por esse lado, a contratransferência, que trabalha esse controle, esse conceito da contratransferência, de onde, inclusive, originou o conceito de desejo de analista do Lacan. Então, essa corrente afirma que existir em funcionamento numa análise dois inconscientes que se comunicam, o do paciente e o do analista, em que a leitura da contratransferência indicaria um saber sobre o analisando, o que autorizaria a interpretação. Retomando nosso eixo de pensamento, se o analista se angustia, de que lugar ele responde, senão o de sujeito? Poderia a fala do paciente, uma fração de segundos, lançá-lo a algo primitivo, da ordem de traços, sensações, uma vivência mal delineada, uma recorrência de um estado de suspensão,
que ele estaria entre um ponto conhecido e o seguinte ainda desconhecido? Algo vindo da fala daquele sujeito no divã o teria alçado à condição humana de sujeito, retirando da sua função de analista no lugar de objeto, causa de desejo, condição de propulsão de uma análise? Em que momento escapou-lhe o manejo da transferência? Então, temos outro artigo, a direção do tratamento e os princípios do seu poder, 58, Lacan, onde ele alerta ao analista, abre aspas, que ele é tão menos seguro de sua ação quanto mais interessado está em seu ser, e faria melhor situando-se em sua falta a ser do que em seu ser, fecha aspas. E ainda contamos com a recomendação freudiana de 1912, esses artigos acima, de que o analista deve abster-se de colocar suas próprias inquietações, conflitos ou angústias a seu analisando, que fazer confissões a seu paciente, no intuito de superar as resistências na análise, na verdade, conduz à sua intensificação, dificulta a solução da transferência e incorre no fracasso da análise. Assevera, abre aspas, o médico, o psicanalista, deve ser opaco aos seus pacientes e, como um espelho, não mostrar-lhes nada, exceto o que lhe é mostrado. Fecha aspas. Assim como um xixi ou um ato falho, que são formações do inconsciente, podem romper sem avisar, né? Pode entrar na cena analítica pelo lado do analista, né? Inesperadamente. Então, também pode lhe ocorrer ser tomado pela angústia, como algo que, uma erupção, né? E desse tipo de angústia que nós estamos falando. Sendo esse afeto, por definição, desencadeado pela presentificação do real no eu, por algo que apareceu no lugar da castração imaginária, pela presentificação do desejo do grande outro, no analista, o que teria ocupado esse lugar, né, nele? A pergunta de Lacan feita acima, responderemos que, quanto ao processo da instalação da angústia, a angústia do analista seria, né, a mesma do paciente. Né? Algo se instalou onde não deveria ser instalado. Né? Porém, ela vai ser diferente quanto a seu objeto, quanto a seu conteúdo, que são os restos de cada um, né? Que vão diferir de subjetividade para subjetividades. Sob transferência, duas subjetividades eclodem na cena analítica. Será a responsabilidade do analista reconhecer essa distinção entre seus objetos e os do seu analisando? Torna-se necessário um manejo adequado da transferência e o reconhecimento de seus efeitos. O profissional, mesmo após longa vivência no processo de tornar-se psicanalista e de operar como psicanalista, poderá ser invadido por uma imagem não assimilável de si mesmo, um resto não significantizado, não representado. Sem dúvida, é um momento delicado para a condução e direção da análise, pois, como discutido há pouco, a falta que movimenta o desejo, falta naquele momento. Então, nesse átomo aí, né, no analista, o sujeito e seu desejo estão, a meu ver, é de sua análise pessoal, o analista que deverá vir o socorro à análise atual que se desenrola sob suas mãos. Eu não escrevi no texto, mas eu tenho uma experiência que eu queria relatar para vocês, só uns minutinhos, Suzana, não sei quanto tempo já tem, de um paciente de muitos anos atrás, era um rapaz jovem, de uma profissão ligada à área da saúde, bastante entendido no funcionamento corporal e nos seus circuitos corporais, né, nos sistemas todos. Ele falava sobre, em certo momento no divã, ele falava sobre os relacionamentos dele com uma pessoa, né, um objeto eleito, uma mulher, né, ele falando dos projetos, e a angústia que ele poderia, como é que ele iria construir aquele relacionamento, falando sobre isso. De repente, ele me falou assim, eu estou tendo uma paralisia no corpo que está avançando. Né? E ele, como bom conhecedor dos sistemas do corpo, ele começou de baixo para cima, né? Que seria mesmo a progressão, né? De uma paralisia que poderia estar acontecendo, e virou bem e falou assim, por favor, chama uma ambulância, porque eu vou ter uma parada respiratória. Naquela época, não tinha um celular, era no fixo. E
Quando ele falou isso, entrei em pânico, né? A minha angústia, né, se apresentou com determinados objetos, né? Mas eu apostei em alguma coisa da análise que poderia ajudá-lo. Mas são frações de segundo, né? Que o analista, às vezes, tem que se posicionar. Eu tive medo dele ter uma parada respiratória e fiquei num impasse. Telefono, né? Chamo o hospital, não chamo. Aí, nisso, eu falei, mas o que está acontecendo com ele? Tentar escutar o que ele estava falando. Aí, quando, então, eu fiz uma intervenção, uma pontuação. Nem foi uma interpretação, foi uma pontuação. Quando ele falou que estava paralisado, que ele ia ter aquela parada, eu perguntei se isso tinha a ver, né, se tinha uma semelhança com algo que ele havia dito há um tempo atrás, aquela que eu falei mais rápido, falei assim, né? Com uma experiência que ele teve com o pai, em que o pai o destituía como homem, como filho, que ele não prestava para nada, e que como filho, como o homem que ele poderia suceder ao pai, né, que ele estava fora do circuito. E que isso, na época, o paralisou muito. E ele tinha relatado, né, um mal-estar muito grande, que ele ficou sem saber como se equilibrar, né, como se sustentar, quase que sem ar. Quando eu mencionei, né, essa semelhança, né, da vivência, ele foi se acalmando, e a paralisia foi passando, e ele não teve a parada cardíaca. Depois, né, a análise continuou, né? Assim, na verdade, ele estava falando de um relacionamento em que ele teria que se posicionar, né? Como aquele homem que o pai disse que ele não seria nunca na vida, né? Depois eu pensei sobre isso naquela época, né? Que o que eu vivi como angústia, aquilo eclodiu naquela hora. Não esperávamos que aquele assunto, né, fosse mexido com esse determinado tempo. O meu medo foi o medo dele morrer, né, de ter realmente, né, como é que eu faria com aquilo, a sensação de impotência, de incapacidade, né, ou deixar aquilo ter acontecido, né, não impedir aquele quanto de angústia, porque eu pergunto, quanto de angústia um paciente pode suportar, né? Mas são coisas que, às vezes, não é possível. São coisas impossíveis de você antecipar que poderia acontecer. Mas a angústia dele não era a mesma minha. Então, eu tive que controlar a minha angústia e escutar de onde estava vindo a questão dele, né? Agora, eu acho que existe também uma outra questão, que são as preocupações, né? A apreensão que o analista pode ter do discurso de alguém que ameaça alguma coisa, né? Ou que tem uma angústia sobre algum outro ponto, mas que não causa esse súbito da angústia do analista. Angustia no outro sentido, né? No sentido de apreensão, de preocupação, de procurar estudar mais aquele caso, do que se trata, né? Como conduzir. Eu acho que são qualidades diferentes. Então, é isso. Oi. Agora tivemos uma extensão de tempo, porque a mesa só tem 2 participantes, eu vou pedir para deixar o resto dessa parte para a nossa discussão. Pois mas é isso, até aí mesmo. Eu imaginava, mas, inclusive... Okay, obrigada. Ok, obrigada a você. Nesse momento de encerramento, eu tenho agradecimentos. Inicialmente, à diretoria do CPMG, pelo apoio e confiança. Nossa presidente Maria Auxiliadora, sempre pronta a ouvir e participar. Aos colegas que apresentaram seus trabalhos, que nos deixaram muitas questões e provocações para mais estudos e reflexões. Agora eu faço um especial agradecimento à comissão, que junto trabalhamos na organização dessa jornada. Foram muitas reuniões, toda terça-feira às 20h30, estávamos nós lá conectados. Centenas de e-mails, milhares de mensagens, constante preocupação, mas também muitos momentos de descontração, vibração e alegria.
Muito obrigado, queridos colegas Ângela Lucena de Souza Pires, Carlos Antônio Andrade Melo, Eliana de Moura Vergara, Eliane Múcio da Silva, Maria Madureira Lucas de Oliveira, Marília Brandão Lemos de Moraes Callas e Suzane Bodete Drummond. E como foi importante o apoio, dedicação e empenho da secretária do CPMG, Adriana Dias Bastos Almeida, que não mediu esforços na contribuição para o sucesso da nossa jornada. Agradeço também pelo profissionalismo e total envolvimento a Andréia Assunção Ferreira da Silveira e Bruna Moreira Faria, diretoras das Bacanas Digital, empresa responsável pelo trabalho de comunicação e marketing digital da jornada. E a todos que participaram desta 40ª jornada do Círculo Psicanalítico de Minas Gerais. Vocês, razão maior da nossa preocupação com a qualidade da programação apresentada, nosso muito obrigado. Esperamos vocês na nossa próxima jornada. Até lá e boa noite a todos.